Cabe-me a mim, em alguns breves minutos, porque o João fez questão de me roubar 10, o que me dá muito jeito. E, portanto, cabe-me a mim, em 20 minutos, para cumprirmos o horário de dar tempo ao nosso Bispo para a exortação final e de sairmos daqui a horas, sobretudo para quem vai mais longe, de fazer uma breve apresentação do programa pastoral da nossa Diocese no que diz respeito a este ano. Eu começaria por dizer uma coisa que é importante, antes de entrar no ponto de partida, que é olhemos sempre para um programa pastoral, e o Dom Manuel Quintas tem repetido isso muitas vezes, como algo que não é fechado, nem algo imposto às paróquias. É uma orientação a toda a Diocese para um caminho comum, mas que deve ser discernido em cada paróquia, em cada conselho pastoral paroquial, o modo de aplicação deste programa pastoral. Porque naturalmente ele não terá cabimento do mesmo modo em todos os organismos, em todas as paróquias. E por isso não dispensa de, em cada paróquia, no início do ano pastoral, cada conselho pastoral, com o seu pároco, por aí fora, fazer a pergunta: como podemos aplicar, como podemos corresponder a este programa que a nossa Diocese, que o nosso Bispo nos apontam como caminho comum a fazer. Portanto, é importante não nos colocarmos de fora, isto não é para nós, mas também não pensar que isto se aplica de igual modo a todos os sítios. Adequa-se à realidade, à capacidade, àquilo que é a vida paroquial em que estamos inseridos. Portanto, partiria deste ponto, porque muitas vezes, quando se olha ao programa pastoral, ao lermos pensamos, bem, isto não é para nós, não dá, isto é muito exigente, isto é muito complicado. Às vezes pensamos que temos que cumprir tacitamente tudo o que está aqui, é adequar e aplicar conforme a possibilidade, desde que nunca nos desfaçamos de um ponto fundamental, que é a comunhão no caminho que a Igreja Diocesana deve procurar fazer. Estamos no segundo ano deste triênio e, portanto, ponto de partida. Relembrando algumas coisas que estão aqui presentes, quer na introdução, outras não, mas que são importantes sempre revisitarmos. Este programa pastoral é fruto de uma busca comunitária da vontade de Deus pela abertura ao Espírito. E certamente todos os que fizeram parte de encontros nos vários conselhos diocesanos e noutras expressões testemunham de que este programa que estamos a aplicar neste segundo ano foi fruto de vários meses de escuta, de avaliação, de discernimento em secretariados, em conselhos diocesanos pastorais, nas vigararias, e foram muitos os meses em que procuramos trabalhar e auscultar a vontade de Deus a nosso respeito. E, portanto, não é simplesmente fruto de um trabalho só de alguns ou feito à pressa, não. Tem por trás um longo caminho que às vezes nós temos dificuldade em fazer, mas há pouco o João dizia que o Espírito Santo é audaz e criativo, e pregou-nos aqui uma partida com a pandemia, e a pandemia obrigou-nos a parar e a pensar durante um ano o que é que haveríamos de fazer nos outros 3 anos. E, portanto, durante um ano pastoral, nós dedicamos a pensar o que é que faríamos no triênio. Segundo ponto que relembraria, que apesar de agora e bem falarmos muito da sinodalidade, porque é sempre importante não esquecermos desta característica identitária da nossa Igreja, no fundo este programa já é fruto disso. E referi há pouco que isto passou por tantos conselhos, por tantos encontros, tantas reuniões, que foi sempre reformulando e revendo o que haveríamos de fazer, mesmo numa coisa que está aí a partir da página 11, que são os programas sectoriais, e que é fruto deste trabalho sinodal. E eu sublinharia isto porque é importante, se calhar nem toda a gente tem essa percepção. Os secretariados reuniram-se e já há algum tempo que vinham pedindo isto e procurou-se corresponder. Reuniram-se em julho, depois de ter recebido
o pedido para pensarem, discernirem o que fazer. Reunimos em agosto, houve encontros em que partilhamos uns com os outros o que deveríamos fazer, em que alguns secretariados e setores se comprometeram e ajustaram atividades em conjunto e em comum, e portanto estamos a praticar, e já vimos a praticar, este caminho sinodal, ou seja, também a esbater um pouco aquela forma por vezes estanque de cada um programar a sua vida e procurar haver pontos comuns, sobretudo com uma finalidade que é extremamente importante, é de não cansar a Diocese com muitas atividades, por vezes repetem os destinatários e às vezes feitas em conjunto e em comum, podem poupar tantas energias, quer aos setores e secretariados, quer paciência aos destinatários que às vezes têm que ir a uma, a outra e a outra, e tantas vezes se ausentam da vida paroquial, que é aí que acontece a vida eclesial do dia-a-dia. Portanto, sublinhar também este ponto. É fruto deste caminho conjunto que se procurou fazer. Não são orientações que vêm simplesmente de cima para baixo, como às vezes se pensa e se comenta, mas é esta busca de auscultar toda a Diocese. Um programa que é para 3 anos. E é para 3 anos para que, ao final destes 3 anos, possamos olhar a nossa vida diocesana e possamos dizer: conseguimos-nos renovar neste, naquele e noutro aspecto. Certamente não nos vamos renovar totalmente, porque senão esgotávamos já o plafond e depois desses 3 anos não tínhamos nada para fazer. Mas é para irmos fazendo, e os sinais começam a aparecer. O Sr. Bispo dedicou aqui a primeira parte da nossa Assembleia Diocesana a apresentar um projeto de reestruturação da pastoral paroquial em chave missionária, que no fundo entra já no contexto destes 3 anos de renovação. Também o que tem vindo a ser desenvolvido e apresentado pela pastoral juvenil e pelo COD também vão gerando renovação. E poderíamos aqui elencar um conjunto de coisas. É para irmos olhando e discernindo onde podemos renovar, onde podemos mudar. E é para irmos fazendo ao longo destes 3 anos. Não fizemos, se calhar, muito ou tudo. Importa conseguirmos chegar ao fim dos 3 anos e pensarmos: alguma coisa foi feita. Encetamos um caminho e há que continuá-lo. E, portanto, que todos nos sintamos implicados e cada comunidade possa pensar nisto. Cada comunidade, cada setor, secretariado, como podemos contribuir para esta renovação da Igreja Diocesana, nos seus diferentes aspectos. No 4º ponto, finalidade. A finalidade é uma, fundamental, que está, diz-se aí, o maior ardor evangelizador e missionário, e subentende aqui uma questão. É naturalmente a maior abertura, em primeiro lugar, a Deus, a nossa conversão pessoal e pastoral, como se fala na introdução a este programa trienal e deste ano, mas para que no final deste ano, no final do próximo ano, nós possamos ter despertado em nós este maior ardor de chegar aos outros, de evangelizar, de propor, de podermos descobrir novas formas de levar o Evangelho e olharmos à nossa Igreja e pensarmos nas comunidades, não somos só os mesmos de sempre, mas vê-se gente nova, gente sobretudo que abriu o coração ao Evangelho. E portanto a finalidade é esta. Traçamos 4 prioridades. Os jovens, a iniciação cristã, descoberta e aprofundamento da fé, a espiritualidade e a formação permanente. E se olharmos quer aos objetivos dos secretariados e setores e olharmos ao nosso calendário pastoral, nós vemos que estas 4 prioridades estão aí extensamente desenvolvidas, e não só teoricamente, mas também na prática, com várias ofertas à Diocese. E eu quero referir aqui uma coisa que considero importante. Olhemos também àquilo que são, digamos assim, as metas que os setores e secretariados se propõem a si mesmos, e nas paróquias ou noutros organismos possamos pensar isto como nos pode também inspirar a nós, nas comunidades paroquiais, a fazer algo. Não fiquemos só a pensar nas atividades ou nas ações diocesanas, mas que as metas que estão presentes possam também inspirar nas próprias comunidades a praticar algo, a operacionalizar
a resposta e a correspondência a este programa pastoral. Os jovens, naturalmente, e mais logo reafirmarei isso, é escusado dizer, são o centro deste triênio, são o centro do nosso programa pastoral. E se calhar alguns dirão assim, bem, então tudo o resto fica para segundo plano. Não, porque os jovens vivem num contexto comunitário. Nós devemos ter um contexto comunitário paroquial e diocesano que favoreça, em primeiro lugar, a descoberta da fé. Em segundo lugar, o aprofundamento e a caminhada dessa mesma fé, o encontro com Cristo. E depois também o empenhar-se, o comprometer-se e o agir como igreja. E quando falamos dos jovens como centro, há pouco o João aqui referia, nós os jovens precisamos de vocês. As comunidades devem sentir isto como missão sua. E pensar também nos conselhos pastorais, como na nossa comunidade podemos favorecer a vida, a descoberta, o desenvolvimento da fé e o empenhamento comunitário dos jovens. E, portanto, eles serão de facto, ou deverão ser de facto, o centro. Dizermos outra coisa seria, eu diria, seria um pouco ilusório. Com uma Jornada Mundial da Juventude à porta, que é no nosso país, a menos de 300 km da nossa diocese, dizer que o centro era outro, era assim um bocado iludir-nos, porque provavelmente nenhum de nós assistirá a uma próxima Jornada da Juventude aqui tão perto e sobretudo em Portugal. E, portanto, acho que vale a pena pensarmos, de facto, neste ano, sobretudo, como podemos fazer dos jovens o centro de atenção, de cuidado das nossas comunidades paroquiais. A iniciação cristã ocupa também um lugar especial neste programa. Basta olharmos ao secretariado da catequese, nas suas duas expressões, que é a infância e a adolescência e também os adultos, e vermos como a oferta que se faz formativa e espiritual a respeito daquilo que são os catequizantes e os catequistas é, de facto, este ano muito grande. Aliás, há pouco esqueci-me de dizer uma coisa, que é que quando nós olhamos este programa pastoral, dá-nos a sensação de que nunca houve pandemia. Já voltamos aqui a um aceleramento e a uma realidade de ações que, de facto, vê-se que a Igreja está viva e quer ressurgir de um tempo em que estivemos tão limitados. E, de facto, na catequese vê-se isso claramente. Nesta iniciação, redescoberta e aprofundamento da fé, muito ligada também à formação permanente, vemos naturalmente que está a decorrer, começou ano passado, o curso básico de Teologia, que já houve um curso inteiro, durante 3 anos, em que a participação foi numerosa. Este ano continua a ser, e de uma forma que possibilita, de facto, que as pessoas possam receber esta formação sem terem que se deslocar, não é? Com a plataforma online, e é, de facto, algo a aproveitar, mas relembro aqui uma coisa que muitas vezes se fala, e o Padre Mário poderia falar nisto com maior propriedade do que eu, porque está a orientar o curso básico de Teologia, que é, e depois do curso básico de Teologia, como aproveitamos os leigos que fazem estes 3 anos de formação com as suas exigências e o seu custo, porque todas as semanas é estar ali a receber formação durante 3 anos. Como os aproveitamos para a renovação das nossas comunidades, e eu diria agora, acrescentando no seguimento daquilo que o Sr. Bispo há pouco dizia, como os pensamos aproveitar para que levemos por dentro este projeto de reestruturação pastoral paroquial da nossa diocese em chave missionária. E esta chave missionária significa não pensar só na renovação da própria paróquia em si mesma, mas como as paróquias com eventualmente maior número de batizados, maior dinamismo pastoral, podem também oferecer e dispensar os seus cristãos para apoiar as comunidades que estão à volta, mais pequenas ou mais envelhecidas ou mais desanimadas. Portanto, o que fazer a estes cristãos que durante 3 anos oferecem muito do seu tempo para se renovarem a nível dos conhecimentos da fé? Na espiritualidade, naturalmente que a oferta e o nosso programa tem muito
aí apontado, quer por vários setores que dedicam vários dias a momentos e a tempos de espiritualidade, de retiros, de recoleções, de formação ligada à vida de oração, como a Casa de Retiros de São Lourenço. Ou seja, não podemos deixar de reparar como de há uns tempos para cá, e diria particularmente este ano, há aqui um esforço grande de nos fazer viver o nosso ser cristão, sobretudo a partir da interioridade. A oração nunca é demais. Há pouco, a oração foi quase meia hora. Quem nos dera que tivéssemos tempo numa Assembleia Diocesana para rezar 1 hora. Se calhar pode-se propor isso, mas teríamos que fazer um dia inteiro de Assembleia Diocesana. Mas falta-nos tempo para começarmos sempre tudo por aqui, nos conselhos pastorais, nas reuniões de regiões pastorais ou de centros evangelizadores, nas reuniões dos setores e secretariados, por aí fora. Não podemos falar desta procura de renovar-nos para a transformação do espírito, não é? Mas depois o tempo ao espírito é o que é. Há pouco, não vou dizer quem, e quem me disse isto que me perdoa em confidência, há pouco alguém me comentava que às vezes a nossa falta de tempo para a espiritualidade, para escutarmos, para rezarmos, pode às vezes ser uma desatenção para com o segundo mandamento. E deveríamos pensar nisto. O invocar. Invocamos, mas às vezes tão à pressa, pode ser em vão. E é preciso o tempo para isto. Porque é aqui que está a fonte da renovação da nossa Igreja. É aqui que está a fonte da renovação e da motivação para levarmos este programa trienal, para levarmos esta reestruturação pastoral por diante. Porque senão vamos sempre encontrar dificuldades, vamos sempre encontrar problemas, vamos sempre encontrar pontos onde pagar, reparamos sempre no negativo, esquecemos o positivo, vamos sempre acusar isto, acusar aquilo. Porquê? Falta-nos o Espírito Santo. É importante passar por aqui a nossa vida. E se por vezes gastamos tanto tempo a reclamar, ou a criticar, ou a falar, ou isto ou aquilo, falta-nos o Espírito Santo. Uma coisa é correção fraterna, outra coisa é vivermos sim na mão de baixo de todas as coisas. E portanto eu sublinharia aqui a questão da espiritualidade, porque ela acaba por ser aqui a força que dá unidade a todos os outros pontos, a deixarmos que os jovens sejam o centro da preocupação das nossas comunidades, a deixar que esta iniciação e redescoberta da fé assuma de facto um lugar importante, e a deixarmos também que esta formação permanente não seja só intelectual, mas transforme a nossa vida e coloque ao serviço da missão. A par destas prioridades, isto não se vê nada, pois não? Pronto. Então é porque não há mais nada. Coloco ali 3 coisas que estão aí presentes e à qual acrescento uma. É a resposta aos desafios da pandemia que não podemos esquecer e que estão aí presentes no nosso programa pastoral, na página 8, 9 e 10, e que continuam a estar atuais: o mundo digital, o diálogo com a sociedade civil, a paróquia como comunidade sinodal. E aqui aproveito logo para lançar uma coisa que tem sido falada e é importante: as paróquias que não conseguiram, que não puderam fazer a experiência sinodal, façam. Mesmo que não vá o relatório para aqui ou para acolá, façam. E atenção que fazer uma síntese, um relatório final, não é fazer um tratado de eclesiologia, é darmos ao trabalho de uma coisa importante, de escutar as pessoas e perceber o que vai no interior da vida das pessoas. Pode não ser de acordo com aquilo que é a doutrina. Então, mas essas são as pessoas que temos na paróquia. Só se soubermos o que vai no interior da vida das pessoas é que podemos ajudar e fazer caminho com elas. E por isso faria aqui o apelo, porque a nossa diocese fez pouco mais de metade das paróquias. Portanto, há quase metade que não fizeram este caminho. Há quase metade que não fez este caminho. E é importante podermos fazer este caminho, para nos habituarmos a escutar e a dialogar, para compreendermos o que é que as pessoas pensam, que consciência as pessoas têm da vida de igreja.
e escutarmos, sem termos que dar logo justificações e respostas. Neste sentido também da paróquia como comunidade sinodal, renovar os conselhos pastorais paroquiais e onde ainda não há, implementar. Existe na Diocese já os estatutos para os conselhos pastorais paroquiais. Não vamos ter que inventar a pólvora, já existe. E há paróquias que o praticam, com o seu conselho pastoral paroquial alargado e a sua comissão permanente que acompanha no dia-a-dia a vida do pároco. E existe isto feito. É uma questão de aplicarmos. O conselho pastoral paroquial não é só 6 ou 7 pessoas, é muito mais do que isso. É uma expressão muito maior da vida paroquial. E é importante pensarmos nisto, porque é este caminho sinodal. Depois, nesse mesmo ponto dos desafios da pandemia, a redescoberta dos ministérios e serviços e evitar o sofrimento. Eu vou falar uma coisa no fim, digo já que voltamos a um tempo de sofrimento, não pela pandemia, mas por aquilo que a guerra tem vindo a provocar na vida de todas as pessoas. E porventura este habitar o sofrimento continua a fazer todo o sentido e eventualmente este sofrimento de um outro tipo vai continuar a aumentar. Já lá chegarei, se houver ainda algum tempo. Centro nevrálgico disto tudo, já disse, avança João, os jovens. Não acrescento mais nada porque o tempo que me sobra já é quase nenhum e, portanto, os jovens são de facto o centro disto. Que eles possam ser uma ajuda para nós, para nos renovarmos. E, naturalmente, tendo presente o quê? Não só os grupos de catequese mais velhos, não só os grupos de jovens também, mas sem esquecer os movimentos que estão presentes nas paróquias e que têm tantas vezes uma expressão juvenil tão grande. Como fazer deles o centro da nossa preocupação ao longo deste ano. Conclusões. Este é um programa pastoral que não pode passar ao lado da vida das nossas comunidades. Eu diria que diante do que está aqui, não pode haver comunidade que diga isto não serve para nós, ou isto não dá, ou isto não se aplica, ou... Quem disser isto está simplesmente a querer negar um caminho de comunhão com a Diocese. Mais nada. Porque de uma forma ou de outra haverá alguma coisa aqui que dará para aplicar e para fazer caminho na vida paroquial. É um programa que, tendo fortes ações diocesanas, deve ser adequado às comunidades paroquiais mediante os conselhos pastorais paroquiais. E sei que há paróquias que já estão a um ritmo de trabalho e discernimento grande, há paróquias que já têm o seu programa feito, mas valerá a pena agora ainda, em setembro ou início de outubro, levar o que está aqui aos conselhos pastorais paroquiais e pensar como podemos corresponder, como podemos aplicar, como podemos concretizar nas nossas comunidades o que aqui nos é sugerido e pedido como caminho diocesano. É um programa que nos implica a todos, sem autoexclusões. Eu coloco autoexclusões porque o Sr. Bispo não acredita que vá excluir ninguém, quanto muitas vezes excluímos a nós próprios porque dizemos isto não é para nós. É um programa que faz dos jovens o centro, mas o centro num contexto comunitário, em que não é os jovens e nós, agora é a vez deles e a gente logo volta daqui a 1 ou 2 anos, é os jovens no contexto comunitário da paróquia, acompanhados pela comunidade, acolhidos pela comunidade. E isto será bom também para as comunidades, sobretudo para quem tem muitos anos destas coisas, como se diz, é bom às vezes dar os muitos anos destas coisas a outros jovens e deixar que se desperte neles o que os carismas, as lideranças, os serviços. Também nós já fomos jovens, a maior parte dos que estamos aqui, e gostamos tanto que nos tivessem dado a oportunidade. É um ano pastoral que é verdadeiramente uma oportunidade única para renovar a pastoral juvenil paroquial. E eu digo a paroquial e não a diocesana pelo simples facto. É inquestionável o esforço que a pastoral juvenil diocesana tem feito ao longo destes últimos anos. E mais quando se enfrentou com a questão da pandemia. E, portanto, é também para pensarmos como nas paróquias isto pode ter uma concretização. É uma oportunidade para renovar as estruturas de participação e corresponsabilidade pastoral. Aqui não falo só dos jovens, é toda a comunidade. Como estão os nossos conselhos pastorais, como estão
as lideranças, como estão as pessoas que temos à frente deste ou daquele organismo, como são e que idades têm, há quantos anos estão os ministros da comunhão, os leitores, os catequistas, como temos renovado. Não se trata de excluir os que estão há mais tempo, trata-se de incluir novos, acompanhados por esses, fazendo sempre caminhos juntos. Mas é tempo desta renovação, e este ano pastoral é uma oportunidade para isso. É uma oportunidade para continuar a crescer na sinodalidade, a partir daquilo que há pouco eu disse, e portanto não acrescento mais nada. Quem não fez, que possa fazer. E os que fizeram, que não fique na gaveta. Que possam olhar para a síntese, para o que é que fizeram, e diante disso refletir como podemos fazer caminho. É uma oportunidade para redescobrir novas formas de sair, de dialogar e de anunciar o Evangelho. Porque para isto também existe a Igreja, não para ficar fechada em si mesma, mas para sair. E lembrem-se que o objetivo todo este triênio está aqui mesmo, renovar o ardor para evangelizar, para ir anunciar e por isso mesmo sair. Por último, não menos importante, e não estando de modo se calhar tão expresso no nosso programa pastoral, porque também é fruto do contexto que vamos vivendo e que na última reunião da Comissão Permanente do Conselho Pastoral se refletia e chamavam a atenção para isso mesmo, é uma igreja atenta ao tempo presente, na sua expressão socio-caritativa. Pensamos que estávamos a sair da pandemia e do ponto de vista socio-caritativo, se calhar a coisa acalmava, virá aí um tempo difícil. E aqui sempre juntando as duas coisas, o apoio à vida material sem esquecer o apoio espiritual, o acompanhamento das pessoas. Se calhar poderia estar aqui outra pessoa qualquer, um casal, uma família, poderia vir aqui dizer como sente já na pele as dificuldades do tempo presente, do que é sustentar uma família e uma vida familiar com as situações que estão a viver. E nós, como Igreja, não podemos deixar de ter isso presente. A guerra é sempre uma expressão, permitam-me dizer assim, diabólica, como o Papa tem dito, e a guerra afeta todos. E depois está aqui um braço de ferro entre titãs que depois acaba por ir minando a vida de todos. E eu diria, nós não podemos pensar a guerra só à distância, porque ela já tem os seus efeitos práticos aí tão próximos. Portanto, convidaria a isto, na dimensão socio-caritativa, também da vida paroquial, colocar na agenda dos conselhos pastorais como estarmos atentos e compreendermos as dificuldades que já estão, que não se prevêem que diminuam, que vão afetar a vida das pessoas e que se calhar vão deitar por terra tantos projetos, o que leva depois a muitas dificuldades no modo de viver, não só exterior, mas interior. E, portanto, estarmos também atentos a isto para respondermos à imagem de Cristo bom samaritano, às dificuldades daqueles que estão nas nossas comunidades paroquiais e daqueles que não estão nelas, estão na vida e no tecido social onde as nossas comunidades paroquiais são chamadas a agir e a ser este rosto de Cristo misericordioso. E, portanto, estarmos atentos a isto. Caríssimos amigos, pois não digo mais nada, vou dar a palavra ao nosso Bispo que fará a exortação final. Animemo-nos, desafiemo-nos uns aos outros, olhemos para este novo ano pastoral com alegria e com entusiasmo, que nos deixemos tomar pelo Espírito, em que uma das grandes expressões e um dos frutos é a alegria. E, portanto, sejamos uma igreja alegre, entusiasmada, menos cabisbaixa, menos queixosa, seguindo para a frente, porque é isto que Deus nos pede e é disto que o mundo precisa de nós, a Igreja de Cristo.